Simbora, gente, simbora. Então vamos lá. Vamos bater um papinho hoje sobre dolicocefalia, certo? Que é um tipo de assimetria craniana, tá certo? Não é um tipo de assimetria craniana que a gente observa muito no nosso consultório, mas é uma assimetria que existe, tá? E ela dá um trabalhinho pra gente tratar. Então, por isso que é bom a gente conversar um pouquinho sobre ela, tá certo? Mas eu acho que para vocês entenderem um pouquinho de como é que acontece esse tratamento, tá? Eu acho que vamos falar do início, né? Vamos falar como é que as coisas acontecem, vamos entender aí como é que essa disfunção acontece, e vamos entender um pouquinho, na verdade, do sistema craniano do nosso paciente, né? Então, quando a gente fala de um paciente pediátrico, tá? O crânio, ele tem uma principal função, que é o quê? Proteger o nosso sistema nervoso central, tá? Então, ele protege esse sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, e ele também tem uma função estética. Então, além dessa parte que está aqui protegendo o nosso sistema nervoso central, tem a região da face, que é o nosso víscero crânio, onde todos os órgãos aí dos sentidos estão inseridos, né? Então, os olhos, o nariz, a boca, o sistema digestório, o respiratório, está tudo inserido nessa região. Então, função e estética estão atreladas aí. E aí, o crânio do bebê, gente, ele nasce com todas essas suturas e todas as fontanelas, que são as famosas moleiras que todo mundo conhece, abertas, tá? Isso precisa acontecer no bebê. Por quê? Porque até os 2 anos de idade desse paciente, esse cérebro ele vai crescer de uma forma muito acelerada, tá? Então, o crânio do bebê, até 2 anos de idade, ele cresce muito rápido, certo? E se existisse um fechamento, se não existisse essas fontanelas, se não existisse essas suturas abertas, esse crânio ele perdia essa capacidade de crescimento. E é muito importante esse crescimento acontecer, certo? Então, por isso que as suturas cranianas e as fontanelas, elas têm tempo específico para ser fechada, tá? Então, cada sutura do nosso crânio, cada fontanela, ela precisa fechar em um momento específico, certo? Quando isso acontece de uma forma precoce, por exemplo, quando existe um fechamento de alguma sutura de forma precoce, isso se torna uma patologia, isso se torna uma doença, tá? A gente chama isso de uma cranioestenose. E esse fechamento de forma precoce, ele pode ser de uma sutura só ou de várias suturas, certo? Então pode ter uma questão sindrômica aí associada com esse paciente. Enfim, existem situações que podem influenciar nesse caso desse paciente. Mas o fato é, existiu um fechamento precoce dessa sutura, isso se tornou uma doença, tá? E aí, qual é o pulo do gato que vocês precisam entender, tá certo? Não é porque existe uma sutura craniana fechada que necessariamente esse perímetro cefálico desse crânio, ele não vai crescer, ele não vai aumentar. A cabeça, gente, ela precisa crescer. Esse cérebro, gente, ele vai crescer, ele precisa se desenvolver. O que acontece é que ele vai crescer de uma forma muito desorganizada. Então, isso vai causar uma deformidade craniana nesse paciente, certo? Por isso, por exemplo, inclusive a gente até discutiu hoje lá na nossa comunidade do TEMAP em relação ao fechamento precoce da neurocirurgia, né? Então, na verdade, gente, quando existe fechamento precoce de sutura, que passa por essa avaliação aí do neuro, e ele indica a cirurgia, o quanto antes esse diagnóstico acontecer, mais cedo esse paciente fazer esse procedimento, mais chances do procedimento se tornar mais simples, tá? Porque exatamente por conta desse processo de crescimento acelerado desse crânio. Então, quando o bebê ele chega mais novinho lá
para, por exemplo, fazer essa cirurgia, esse crânio ele não cresceu tanto. Então, a única coisa que o médico vai precisar fazer é abrir essa sutura. Então, essa sutura está fechada, ele vai fazer um procedimento para abrir essa sutura. Então, se torna um procedimento mais simples, mais fácil, com a recuperação mais rápida. Esse paciente não perde tanto sangue. O pós-operatório é mais tranquilo, tá? Por conta desse crescimento super acelerado nos 2 primeiros anos de vida desse paciente, essa cabeça ela não vai deixar de crescer. Só que como tem uma sutura fechada, ela vai crescer com muita deformidade. Ela vai crescer muito torta. E isso vai causando muitas alterações no formato mesmo da cabeça do nosso paciente. Então, isso é uma dica super importante que eu dou para vocês, tá? Não necessariamente o perímetro cefálico do bebê que tem uma disfunção aí de fechamento precoce, uma doença, uma cranioestenose, não vai crescer, tá? Ele pode crescer sim. Por isso que o exame lá de perímetro cefálico, aquela avaliação que o pediatra faz no paciente pediátrico, no consultório, ele não é a melhor forma para a gente tentar entender se esse paciente apresenta uma cranioestenose, beleza? Por quê? Porque possivelmente pode existir essa possibilidade desse crânio sim aumentar e se desenvolver, tá? O que a gente precisa entender é o formato da cabeça. Entender qual é essa sutura que está fechada, qual foi a estrutura que fechou precocemente. É aí que entra a nossa avaliação fisioterapêutica. É aí que entra a nossa palpação, para a gente sentir essa mobilidade dessas estruturas, beleza? Então, basicamente, quando a gente fala de assimetrias cranianas, existe isso que a gente chama de uma cranioestenose, que se torna uma doença, certo? E que isso a gente não consegue tratar, beleza? Eu já falei isso aqui muitas vezes para vocês. Só um minuto. Eu já falei isso aqui muito para vocês, mas eu gosto sempre de repetir, porque já aconteceu casos, por exemplo, em grupos aí que a gente fica, não lá no Temap, graças a Deus, o pessoal lá é tudo super treinado, mas em outros grupos que eu participo, de profissionais tratando, por exemplo, uma assimetria craniana do tipo sinostótica, uma cranioestenose, certo? A gente não vai reverter essa situação. Fechou precocemente, essa sutura fechou precocemente, o procedimento mais indicado, o tratamento mais indicado é uma neurocirurgia, ponto, certo? Nosso papel pode entrar no pós-operatório, porque a gente sabe que todo procedimento cirúrgico vai causar uma aderência naquele tecido, todo processo cicatricial vai gerar uma aderência nesse tecido. Então a gente vai trabalhar depois essa mobilidade dessas estruturas cranianas. Então isso é muito importante. O nosso papel como fisioterapeuta que trabalha com a terapia manual, nesse pós-operatório, é super bem-vindo, tá? Porque a gente vai dar mais mobilidade para essas estruturas, tá? Porque isso vai apresentar essas disfunções depois desse procedimento cirúrgico. Essas aderências faciais dos tecidos, dos ossos, enfim. Então, o nosso trabalho com a terapia manual nesse pós se torna muito importante, tá? Então, eu queria deixar isso claro para vocês, porque às vezes isso ainda gera um pouco de confusão na cabeça, tá? Dos fisioterapeutas. Então, o paciente chegou com alteração de uma cranioestenose, o procedimento que precisa ser feito é encaminhamento para o neurocirurgião. A gente não pode comer essa bola, beleza? Falo sempre isso aqui para vocês. Não podemos comer bola. E a gente não come bola como? Hoje é dia de Cosme e Damião, gente, aqui na Bahia. E aí, aqui no Capão, onde eu tô, eles comemoram. Amanhã, inclusive, a cidade vai estar toda em festa. Nem sabia disso. E aí, eu acho que hoje eles já estão começando a comemoração. Vocês estão ouvindo os fogos? Mas, enfim, beleza? Então, quando você entende que isso pode acontecer, tá? Você precisa entender e fazer essa avaliação muito específica para você encaminhar. Eu falo sempre isso, viu, gente? Encaminhamento também é tratamento, tá? Essa semana não, tem umas 3 semanas de um paciente que é de fora, ele vem de uma cidade vizinha para ser atendido por mim. Eu falei, eu tenho um paciente lá
da sua cidade também, eu só não vou lembrar o nome agora e tal, mas é um que fez uma cirurgia. Aí eu falei, ó, é um que eu diagnostiquei que ele precisava fazer uma cirurgia, só que os pais disseram que o médico tinha dito que não, o pediatra tinha dito que não, era tudo normal. Mas eu insisti, eu falei, ó, a gente precisa, para ter certeza, tem que fazer um exame de imagem, tem que fazer uma tomografia com reconstrução 3D, tal, tal, tal. E os pais ainda naquela resistência, né? Naquela resistência, é, não quer aceitar muitas vezes, é difícil, né? Eu até entendo. Mas acabou que eles não retornaram, mas a mãe me mandou uma mensagem no Instagram. Eu fiquei super feliz. Doutor, muito obrigado. Depois que você me alertou, a gente levou o nosso filho lá para fazer o exame. Realmente tinha um fechamento precoce. Ele precisou fazer uma cirurgia, já fez o procedimento, já está tudo bem, ele está perfeito, maravilhoso. Vamos aí no seu consultório para te agradecer pessoalmente. Eu fiquei super feliz. Então, assim, encaminhar também é tratar, tá? Não necessariamente você precisa colocar a mão nesse paciente, mas se você tem o seu conhecimento correto, se você tem um conhecimento para você não comer bola, encaminhar esse paciente para o profissional mais adequado para tratar ele naquele momento, isso também é tratamento. A gente precisa ter isso na nossa cabeça. Certo? Então é importante vocês terem esse conhecimento e não ter dúvida, tá certo? Então, as assimetrias cranianas, quando o paciente, por exemplo, tem um fechamento precoce na sutura metópica, esse paciente vai ter uma trigonocefalia, então ele vai ter, ó, esse crânio nesse sentido aqui triangular, tá certo? Essa alteração vai aparecer para a gente. Se o paciente tem uma sutura coronal fechada, ele vai apresentar uma plagiocefalia anterior. Se ele tem uma lambdoida fechada, ele vai apresentar uma plagiocefalia posterior. Se o paciente tem uma sutura sagital fechada, ele também vai ter uma dolicocefalia, que na verdade, quando é um fechamento precoce de sutura, a gente chama de escafocefalia, mas quando é posicional, que é o que eu e você conseguimos tratar com a terapia manual, a gente chama de dolicocefalia. Então, tem todas essas características aí, tem todos esses tipos de assimetrias cranianas do tipo sinostótica quando tem a doença, uma cranioestenose. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Respondam para mim. Deu para entender que a gente precisa ter esse conhecimento, que a gente não pode comer bola e que encaminhar esse paciente para o profissional mais adequado para tratar naquele momento também é tratamento. Encaminhamento também é tratamento. Tá? E a gente só vai fazer isso quando a gente estuda, gente. Quando você tem conhecimento, quando você senta a bunda na cadeira para estudar, tá? Essas coisas só não vão passar despercebidas no seu consultório quando você ter cada vez mais conhecimento. Você está entendendo? Mesmo que, sei lá, o médico fale para as famílias que não, tá tudo normal, só que você tem que ter conhecimento e falar, não, eu acredito que não, vamos fazer um exame, encaminha esse paciente, que foi o meu caso. 2 vezes isso aconteceu comigo. 2. 2 vezes. Que engraçado esse negócio aí, subir nos balão. 2 vezes isso aconteceu, certo? E as 2 vezes foi um escafocefalia, tá? As 2 vezes foi um escafocefalia. A segunda vez foi um parto gemelar. Essa mãe chegou por outras queixas completamente diferentes no meu consultório, e eu observei aquela cabeça, me chamou muita atenção. Na minha avaliação palpatória, eu não sentia mobilidade de sutura. Eu falei, ó, a gente precisa fazer um exame. Ah, não, mas a gente teve até alta mais tarde do hospital, da maternidade, porque eles fizeram lá um ultrassom, precisou fazer um exame e deu negativo, então foi tudo liberado. Eu falei, olha, o exame padrão ouro não é ultrassom. O ultrassom ele é muito examinador dependente, depende muito da pessoa que está fazendo o exame. Então, se não for uma pessoa com olhar treinado, pode acontecer um falso negativo. Batata. Fez o exame padrão ouro, que é a tomografia com reconstrução 3D, eu encaminhei eles direto para o neuro, né? E eles já foram direto, já fez no mesmo dia e tinha uma escafocefalia, um fechamento precoce de sutura sagital. Ou seja, a ultrassom
de sutura tinha dado um falso negativo. Tinha errado o diagnóstico. Mas eu confiei na minha avaliação. Eu confiei no que eu estava vendo. E isso aconteceu por quê? Conhecimento. Estudar. Treinar. Certo? O treino leva à perfeição. O seu olhar clínico vai melhorar quando você estudar e quando você treinar. Você vai ser mais resolutivo nos seus pacientes quando você estudar e você praticar. A perfeição vem com a prática. Tá? Então isso é muito importante. Independente do que outras pessoas falem ou outros profissionais, você confia no que você está falando porque você estudou. Certo? Beleza? Então, quando existe esse fechamento precoce de sutura, não sou eu que vou tratar, a gente precisa encaminhar. Só que nesse pós-operatório vai ser muito bom. Informa isso para as famílias, fala como é que você trata, como é que a terapia manual age no corpo desse paciente, que libera esses bloqueios, que libera essas tensões, explica tudo isso para a família, conversa com o médico, tá? Tem esse papo com o médico. Foi muito bom essa minha experiência com esse segundo paciente que eu encaminhei para esse neuro e ele me convidou para assistir a cirurgia. Foi incrível. Elícaro, você foi muito sagaz assim no seu olhar, porque a cirurgia agora vai ser super simples, a gente vai abrir a sutura. Mas se isso demorasse mais, aí a gente ia ter que fraturar todos esses ossos da cabeça e fazer uma reconstrução craniana. Então esse pós-operatório, o risco desse paciente era muito maior. Então entende, gente, que encaminhar também é tratamento? Eu não coloquei a mão nesse paciente, mas eu encaminhei ele no momento certo para o tratamento mais correto. E aí esse paciente que correu menos risco, a cirurgia foi mais rápida, certo? O pós-operatório foi mais rápido. 3 dias depois a cabeça dele estava a coisa mais linda, sabe? Então assim, foi incrível. Então isso também é tratar, tá? Então assisti a cirurgia, filmei tudo, Renata. Tenho tudo filmado, com foto. Eu tava num paraíso vendo aquilo ali. Foi incrível, 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 incrível. Vou compartilhar com vocês sim. Pessoal lá do Temap na comunidade. Tive uma ideia, uma surpresinha, depois eu mostro para vocês lá, falo para vocês, tá? Beleza? Certo? Então, a gente precisa encaminhar esse paciente e vocês vão lá falar para as famílias que esse pós-operatório com vocês é importante. Certinho? Combinado? Então, tenham isso na cabeça de vocês. E aí a gente chega nas assimetrias cranianas posicionais, que é o que eu e você conseguimos tratar com a terapia manual, com essas orientações para as famílias. Então, quando a gente fala das assimetrias posicionais, a gente está falando de não tem fechamento de sutura, não tem fechamento... Ah, esqueci de comentar com vocês, o pessoal perguntou, Ícaro, e por que acontece esse fechamento precoce da sutura, certo? Não existe dado conciso assim, não tem nada na literatura que fale esclarecidamente o porquê isso acontece, qual é o motivo específico disso acontecer. Mas a gente sabe que existe algumas coisas que podem aumentar aí esse percentual, essa chance disso acontecer. Então, por exemplo, tem um estudioso que ele fala, que até criou a lei de Delpech, onde ele fala que uma sutura com pouca mobilidade significa um osso que não vai se desenvolver. Então, aquela estrutura, aquela sutura precisa ter boa mobilidade, que é para esse crescimento ósseo acontecer, através desse crescimento cerebral, entendeu? Ou seja, então isso quer dizer que, por exemplo, aquele paciente que apresenta cavalgamento de sutura, que ficou muito apertado no período gestacional, aquela barriga que não cresceu, aquele bebê super comprido, aquela gravidez gemelar, tudo isso são situações de risco que pode ter esse cavalgamento de sutura e se a gente não trata, esse cavalgamento de sutura pode ser sim uma possibilidade de não ter tanta boa mobilidade nessa região e isso favorecer a esse fechamento antes do tempo, tá? Então, essa lei de Delpech fala isso. Uma sutura com pouca mobilidade é um osso que não se desenvolve.
Beleza? Olha aí a importância do nosso atendimento para o paciente pediátrico, né? Todo paciente precisa passar por uma avaliação, tá? Beleza? Beleza. Então, a gente fala dessas alterações posicionais e aí, quando a gente fala das posicionais, tem todos esses tipos também de assimetria. Então, a gente tem uma plagiocefalia posicional, a gente tem uma braquicefalia, a gente tem uma dolicocefalia. Então, quando a gente fala de dolicocefalia, gente, a gente vai ter uma apresentação clínica desse paciente de que esse crânio super alongado, quando a gente olha de perfil, e quando a gente olha de cima, ele é super estreito. O que isso quer dizer? Quando a cabeça ela vai se desenvolver, ela cresce nos sentidos antero-posterior e látero-lateral. Então, o cérebro se desenvolve nesses sentidos, é ele que dá o nosso formato da nossa cabeça através desse crescimento cerebral. Beleza? Se existem algumas disfunções de mobilidade em estruturas específicas ali do nosso paciente, isso pode favorecer com que esse crânio cresça sempre para os locais que têm mais facilidade, beleza? Então, se a gente fala, por exemplo, dessa dolicocefalia, esse crânio ele perdeu essa capacidade de crescer no sentido lateral. Ele se desenvolveu muito bem no sentido antero-posterior, mas por algum motivo, esse desenvolvimento lateral ele não conseguiu. Isso não aconteceu. E o cérebro, ele sempre vai crescer para o local que está mais fácil. Certo? Tenham esse mantra na cabeça de vocês. A cabeça ela não vai deixar de crescer. O perímetro cefálico ele não vai deixar de crescer. O cérebro ele não vai deixar de se desenvolver. Porém, ele sempre vai se desenvolver para onde estar mais fácil. Então, se ele tenta crescer no sentido lateral e ele sente uma pequena resistência, ele vai dar ênfase no crescimento antero-posterior. É isso que acontece numa dolicocefalia. O crescimento antero-posterior é desproporcional no crescimento látero-lateral, certo? E aí a gente vai ter essa apresentação clínica desse crânio super alongado. E isso pode ser, gente, já por disfunções desde o período gestacional, certo? Essas incidências que eu falei para vocês, primiparidade, então mães que estão gestando a primeira vez, né, foi o primeiro parto, esse útero ele nunca ficou grávido na vida, então essa capacidade elástica de aumentar, essas fibras de elastina, de colágeno, elas ainda não estão moldadas, então esse útero nunca cresceu de tamanho, então isso pode ser pode ter uma incidência maior desse paciente apresentar mais compressão no corpo, e isso pode estar relacionado com essa sutura, certo? Paciente muito comprido, mães com cirurgias abdominais, enfim, existe diversas situações, até percentual aumentado de gordura visceral dessa mãe pode alterar nessa mobilidade desse bebê lá no período gestacional. Olha que interessante, né? Então, esse paciente ele pode apresentar uma disfunção nessa região de sutura sagital, por exemplo, esse cavalgamento. Lembra lá da lei de Delpech que eu falei para vocês? Uma sutura com pouca mobilidade é um osso que não se desenvolve, ou seja, sutura cavalgada, pouca mobilidade é um osso que não vai se desenvolver no sentido lateral. Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? Me falem. Respondam, gente. Não me deixem falando só. Certo? E aí, a gente precisa entender que a sutura sagital, ela não tá lá sozinha, gente, tá? Existem tecidos abaixo dos ossos, por exemplo, as meninges cranianas, certo? A dura mater. Então, a dura mater, ela se fixa em pontos específicos no crânio, ela recobre todo o nosso sistema nervoso. Quem é meu aluno sabe que lá dentro do TEMAP eu falo muito sobre a dura mater, porque é um tecido primordial que a gente precisa saber avaliar e tratar nas disfunções pediátricas do nosso paciente,
certo? Então, muitas vezes essa sutura vai estar cavalgada, mas esse tecido mais profundo, essa dura mater, ela também vai entrar em disfunção. Então, a gente precisa ter técnicas para avaliar e tratar essas duas estruturas. Essa mobilidade sutural, mas também essa dura mater. Ou até mobilidade craniana de uma forma geral. Certo? Olha que interessante. Então, é muito importante a gente entender que esse crânio se desenvolveu muito nesse sentido e, por algum motivo, essa mobilidade diminuída fez com que esse crânio não se desenvolvesse nesse sentido lateral. Quais são as suturas que podem estar influenciando nisso? Opa, sagital é uma delas. Mas também como é que estão essas fontanelas posterior, fontanela anterior, certo? Avaliar e aplicar testes de mobilidade, que é o que eu falo para vocês sempre aqui no Instagram, que é que eu ensino para vocês lá dentro do Temap, tá? Então a gente precisa saber avaliar e tratar essas estruturas, porque possivelmente elas vão estar influenciando nessa questão craniana desse paciente, quando a gente fala dessa dolicocefalia, tá? Beleza? Então, isso é uma coisa também que a gente precisa falar. Outra região que depois eu vou até aprofundar isso com vocês, pessoal lá do Temap, é essa região posterior, região occipital do nosso paciente. Muitas vezes essa região também entra em disfunção, tá? Então, a gente sabe que o nosso paciente pediátrico, ele tem uma diferença anatômica dessa região para a gente adulto, né? O osso occipital do paciente pediátrico não é igual ao occipital do paciente adulto. Existem diferenças anatômicas e são exatamente essas diferenças anatômicas que vai causar disfunção nessa região, tá? Então a gente precisa também trabalhar essa região posterior do crânio, essa região aí do occipital, porque muitas vezes ela também entra em disfunção, certo? E aí essa madrugada eu saí de madrugada, né, lá de Petrolina para vir aqui, para cá. E aí eu aproveitei para responder o pessoal lá do Temap, as dúvidas do Temap, eu não tinha conseguido abrir ainda o WhatsApp. E aí eu vi uma dúvida lá muito importante, que eu queria trazer isso aqui para vocês também, que é o seguinte. Ícaro, paciente em toscola apresentou assimetria craniana e tal. Eu tratei o toscola, ele já está ótimo, mas a assimetria craniana desse paciente não está melhorando. A assimetria craniana desse paciente só piorou. Isso pode acontecer se os pais não não fizerem as orientações, né? Não colocar em prática as orientações que eu dou no consultório. É lógico, certo? A terapia manual, gente, vai tratar todas essas disfunções de mobilidade nessa região, de todas essas estruturas que eu falei com vocês, dos ossos, das suturas, das meninges, dos músculos, da fáscia. A gente vai facilitar esse processo. Lembra que eu falei para vocês que a lei de Delpech fala que pouca mobilidade sutural é um osso que não se desenvolve, então a gente vai facilitar esse processo para essa região se desenvolver. Fazendo o quê? Tirando essas disfunções de mobilidade. Que é para quando o crescimento cerebral acontecer, fazer com que essa região se desenvolva. Então, por isso que é importante a gente dar a orientação correta para cada tipo de assimetria craniana. E falar a importância para os pais, mostrar essa importância para a família. Gente, o meu papel aqui no consultório é fazer isso, isso e isso. Mas vocês precisam seguir essas orientações que eu estou dando aqui para vocês em casa. Sem essa ajuda de vocês em casa, não vai ter resultado satisfatório. A gente não vai evoluir o quanto a gente poderia evoluir. A gente não vai conseguir resolver tão rápido quanto a gente conseguiria resolver, certo? Então, ter essa conversa com a família é muito importante para o nosso tratamento também acelerar, tá bom? Então, a gente vai facilitar esse processo, só as orientações que muita gente vê na internet aí, de botar o bebê para dormir em uma forma específica e tal, só as orientações não vai resolver a simetria craniana. Por quê? Porque essa simetria existe, porque
Existem disfunções de mobilidade tecidual nesse paciente. Seja em qualquer estrutura que eu falei aqui para vocês. Se é no crânio, se é na sutura, se é na fáscia, se são nos músculos, enfim. Existe uma disfunção de mobilidade que vai estar causando essa alteração no formato dessa cabeça desse paciente. Ou seja, isso precisa ser tratado. Então, só as orientações, só o pai tentar fazer alguma coisa em casa, não vai resolver. As duas coisas precisam andar em conjunto, certo? Você precisa saber qual é a estrutura que precisa ser tratada, você precisa saber avaliar o seu paciente, você precisa aplicar essas técnicas da forma correta e você precisa saber orientar essa família da forma correta. E mostrar para ela a importância do papel delas dentro do tratamento. É isso que vai fazer a diferença nos nossos resultados. É você aplicar a técnica no local certo, no momento certo, nas estruturas certas e também ter essa conversa com essa família. Certo? Vocês estão entendendo mais ou menos como é que as coisas acontecem? Que a gente não pode ter essa síndrome de que conseguimos resolver tudo na vida. Que a gente precisa sim desse apoio. E quando a gente fala de pediatria, gente, de uma forma geral, em qualquer área, certo? Em qualquer área, na pediatria especificamente, seja na terapia manual, seja na questão do desenvolvimento motor, seja na neurofuncional, seja na respiratória, qualquer área, o papel da família é fundamental com o nosso. As duas coisas andam em conjunto, certo? Mas aí a gente precisa fazer o nosso papel. O que é que faz essa diferença dos resultados que eu posto aqui no Instagram ou os resultados dos meus alunos que eu vivo compartilhando aqui para vocês, de 1, 2 atendimentos, ter essa mudança gigantesca no nosso paciente, a gente pega esse crânio completamente amassado, 1, 2 atendimentos, o paciente melhorou muito. Primeiro, é saber avaliar. Segundo, é aplicar técnicas nessas estruturas específicas, trabalhando tudo isso que eu falei para vocês, mobilidade de sutura, dos ossos, das meninges, musculares, enfim, e a orientação correta para as famílias. É esse o combo perfeito para a gente conseguir resultado. Tá? E aí eu puxo outro gancho que eu queria conversar com vocês, que é o seguinte: a gente precisa entender que das assimetrias cranianas, a dolicocefalia é uma das que esse padrão alongado de cabeça, ele simplesmente pode ser uma questão também genética envolvida no nosso paciente, tá? Então a gente precisa também olhar para essa família, como é o formato do crânio dessa família. Lógico, fazer a nossa avaliação específica, a craniometria, sei lá, o escaneamento, enfim, o que você escolher para fazer, certo? Porém, você precisa entender se aquilo ali de fato não tem uma questão genética envolvida. Por exemplo, os europeus são pessoas que têm essa raça que tem essa tendência a ter esse crânio mais alongado, um crânio mais dólico-cefálico. Então, às vezes, aquilo ali não é um problema, tá? E às vezes a gente está querendo tratar uma coisa que não é um problema, mas é uma questão genética. Certo? É o que é aqui, gente. Nielson, estou tendo até crítica de colega por já apresentar resultados nas 2 primeiras sessões. Pense aí, viva o Temap. Eita, meu Deus, chore se você chorou, hein, Nielson? Diga aí, fala isso pro povo. Já pensou, gente, você receber crítica? Não, eu não entendo fisioterapeuta, né? Primeiro, a gente sai daquele limbo de que fisioterapia é aquela coisa maçante, que demora, que é 40 sessões, aí o profissional se frustra, não gera resultado, a família acha que a fisioterapia não funciona. Aí a gente tá dando resultado. Com 2 atendimentos e tá recebendo crítica. Eu não tô entendendo. Não tô entendendo onde é que a gente quer chegar, né, Nilson? Ô, crítica boa. Era bom que todo fisioterapeuta recebesse uma crítica dessa, né? Por gerar resultado em 2 atendimentos. Ai, Jesus.
Gente, sério, nossa classe tem muito que evoluir. Mentalmente mesmo falando, sabe? A gente precisa quebrar muitos padrões que foram impostos, padrões errados que foram impostos na nossa formação, sabe? Eu recebo muito aluno que, antes de conhecer a metodologia do TEMAP, antes de conhecer o método, antes de me conhecer, achava normal, por exemplo, passar 6, 8, 10 meses, um ano acompanhando um paciente, sabe? É assim mesmo, foi assim que eu aprendi, né? Então, tem muita gente que ainda tem esse raciocínio, tem muita gente que ainda tem esse paradigma, né, de que a fisioterapia de fato demora, mas não. Uma fisioterapia bem feita, um raciocínio clínico, uma técnica bem aplicada, certo? Uma terapia manual bem feita, na estrutura que precisa ser tratada, você consegue esse resultado aí do Nielsen, em 2 atendimentos. E aí ele vai receber crítica no direct, né? Tenha haters. Já ouviu essa frase? Quando você começa a ter hater, é porque as coisas deram certo, viu, Nelson? Quando a gente começa a ter hater, é porque as coisas estão dando certo, Nelson. Tá vendo? Quem lembra aqui do Dr. Jairo? Foi inclusive sobre dolicocefalia, né? Que ele comentou lá no meu vídeo. Comentando besteira. Mas é isso, gente. Quando a gente tem hater, significa que a gente tá fazendo uma diferença no mundo. Quando você só recebe elogios e é amado por todos, significa que você nem fede nem cheira. Mas quando você começa a ter hater, é porque as coisas estão dando certo. Nelson, chateia na hora, mas depois racionalizei a crítica. Cara, fique em paz, fique em paz. Faz da crítica uma limonada. Pega esse limão e faz uma limonada. Eu já teria feito isso. Hater comigo, cara, não se vinga, porque eu sempre reverto a situação e vira piada, enfim. Então, hater aqui não cola. Beleza? Então, gente, vamos lá. Vocês entenderam que existe as assimetrias cranianas, que é uma patologia, tá? Fechamento precoce de sutura. Não necessariamente o fechamento precoce de sutura vai ter uma alteração desse perímetro cefálico. Possa ser sim que esse perímetro cefálico ele cresça normalmente, porém esse crânio vai crescer super torto e com mais deformação. Então, crescimento normal de perímetro cefálico não é sugestivo para a gente bater o martelo e dizer que esse paciente não tem uma alteração sinostótica, beleza? De fato, a gente precisa conhecer, avaliar, tocar, entender, sentir a mobilidade dessas estruturas, certo? Vocês viram que existe as assimetrias cranianas posicionais, que é o que nós conseguimos tratar, fisioterapeutas que trabalham com a terapia manual, certo? São essas que a gente consegue ter um domínio clínico, são essas que a gente consegue, de fato, resolver de forma rápida, que nem o Nielsen falou aí, por exemplo, em 2 atendimentos, certo? Quando a gente sabe o local que precisa ser tratado. Então, a gente viu que disfunções na dolicocefalia podem estar relacionadas, por exemplo, com essa sutura sagital, com as meninges intracranianas, occipital, certo? Então, o próprio occipital pode ter disfunção e a gente precisa ter uma avaliação específica nele, certo? Para tratar essa região também. As próprias fáscias, né, intracranianas da cervical podem estar relacionadas. A orientação para a família do reposicionamento específico para cada tipo de assimetria é imprescindível. Se isso não acontece, a gente não consegue ter um resultado positivo, certo? E a gente precisa entender se essa assimetria craniana, falando especificamente aqui do tema da nossa live hoje, que é a dolicocefalia, não é, de fato, uma questão estética, certo? Se não é, de fato, uma questão genética, na verdade, estética não, desculpa, genética, tá?
Olha como é o crânio desse pai, dessa mãe, vê se não tem esse padrão desse rosto mais alongado, desse crânio mais alongado. Então, talvez você esteja diante de uma situação que é puramente genética, não é uma alteração de fato, certo? E aí o que a gente pode diferenciar, dando a dica, Niels, para você, por exemplo, é muito comum eu pegar pacientes com dolicocefalia, que a gente até faz lá a nossa avaliação na craniometria, a gente vê ali um CI de 73, 74, mais ou menos, tal, certo? Você vê que tem essa alteração, tá? Só que quando você olha esse crânio de lado, você vê que ele está tendo crescimento de topo, tá? Esse crânio não está se desenvolvendo para essa região, tá crescendo para cima, ou uma coisa muito assim desarmônica quando a gente olha visualmente, tá? Então isso pode ter essas disfunções de mobilidade nesses tecidos como um todo do sistema craniano. E aí você trata, ele ainda vai ter esse formato dólico-cefálico, mas quando você olha, você pega um antes e um depois, você vê que o crânio, de uma forma geral, está mais harmônico, tá? Faz essa observação na sua clínica, Nelson. Ele vai ter esse padrão ainda dessa cabeça dólico-cefálica, mas você olha agora e fala, pô, tá mais bonita? Tá uma coisa mais, sabe? Harmônica. Então, de fato, o padrão genético é aquele, a gente não vai conseguir mudar aquilo, mas aí você conseguiu dar uma organizada, não está tendo esse crescimento de topo, de cabeça, esse occipital não tá aquela coisa tão, uma coisa quadrada assim, tá o arredondado, bonitinho, fisiológico que a gente quer, sabe? São detalhes que a gente vê que de fato o nosso trabalho fez melhoria ali, tá? Mas que realmente aquele padrão tem uma genética envolvida. Beleza? Isso é uma dica legal aí para vocês. Certo? Então vejam isso no paciente de vocês, para a gente não querer também achar cabelo em ovo, tá? Muitas vezes, de fato, é só essa questão genética, não é um problema que precisa ser tratado o formato. Talvez você ajude aí nessa mobilidade, você vê que fica mais harmônico, né? Mas se você faz a craniometria, ainda, né, dá um pouco de alteração. Mas aí você vê que realmente não é um problema, não é uma disfunção. Entendeu? Fez sentido para vocês? Aquela coisa, né, da gente estudar, aplicar e essa perfeição ela vai vindo, né? A prática gera a perfeição, certo? Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais revejam, né, revejam o que você estudou, as aulas, enfim. E aí você vai ter mais esse olhar clínico mais aguçado. Isso acontece muito comigo em dolicocefalia, sabe? Então, eu vejo ali, eu falo, ó, vamos ver aqui, eu faço um antes e depois. Tem esse padrão, mas essa cabeça tá mais harmônica, tá mais bonita. Esse occipital não tá aquela coisa quadrada, sabe? Como se fosse amassada, aquela coisa muito jogada para trás, muita inflexão, certo? Não, você vê que a coisa harmonizou, mas o formato é um formato de uma cabeça ainda dólico-cefálica. Beleza? Aí, ó, perfeito. Nelson falou. Já dei até um ufa em um caso aqui, porque o visual mudou, mas no craniômetro mudou pouco. Exatamente. Entendeu? Então, sacada boa aí para vocês não ficarem se martirizando também, achando que precisa tratar algo que às vezes é da anatomia, sabe? Beleza? Certinho, gente. Vamos para as perguntas. Alguém tem perguntas aí? Que eu preciso dormir, galera. Eu saí de Petrolina 3 horas da manhã. Aí a gente chegou aqui. A gente chegou tarde, a gente chegou umas 12 e pouquinha, porque tá em obra, né? De Palmeiras, que é a cidade mais próxima aqui para o Vale do Capão, tá em obra. São 23 quilômetros de estrada de chão, então tava tudo parado, a gente ficou mó tempão. A gente chegou aqui, deixou as malas no quarto, vestiu a roupa e foi fazer trilha. Aí a gente foi tomar um banhozinho de cachoeira, voltou, almoçou quase 5 da tarde e eu cheguei 5 e pouco aqui no hotel, tomei um banho, tô até agora papeando com vocês. É mole? Simbora então.
Nelson, são coisas distintas ou bebê padrão dólico-cefálico, eles são mais hipotônicos? Nelson, eu nunca parei para observar essa questão da hipotonia, não. Agora eu percebo bebês hipotônicos mais na braquicefalia. Isso eu percebo. Percebo que são geralmente bebês mais molinhos e bebês mais também muitas vezes com disfunção, com disfunção bilateral cervical. Então às vezes esse bebê não consegue rodar nenhum para os dois lados, para nenhum dos dois lados e se mantém sempre naquela postura, né? Assim como se estivesse na praia tomando um banho. Beleza? O que eu peguei, eu tô com um paciente, Nelson, agora com dolicocefalia, e tô com dois. E na minha primeira avaliação, eu não percebi nesse paciente nenhuma hipotonia, mas eu percebi o general moves dele muito alterado, muito diminuído. Era um paciente que era estático. Se a gente gravasse um vídeo dele assim por alguns minutos, achava que o vídeo estava até pausado, porque ele ficava estático, um tempão, sabe? O olho dele, gente, parecia que ele estava com sono 24 horas, era assim, ó. E aí eu tratei ele e no segundo atendimento o menino parecia que a gente tinha colocado uma pilha Duracell. Ou seja, essa criança estava toda travada, né? A mãe falou, rapaz, ele agora não para quieto. Tá se mexendo muito, tá interagindo, tá não sei o que, tá não sei o que. Disfunção de mobilidade também influencia nisso, viu? Nessa interação do bebê com o ambiente, do paciente com o ambiente, do paciente com a família. E esse paciente, depois do primeiro atendimento, voltou completamente diferente. Todo solto, se mexendo, gargalhando, olhando no olho, o olho mais aberto. Fiquei impressionado, tá? Então, a gente precisa entender. Isso, carinha de triste. Exatamente. Cris, excelente notícia sobre a estrada do chão de Palmeiras para o Capão. Era dizendo, nem fale, eu vim aqui a primeira vez há 2 anos, né? Essa é a segunda vez que eu vim. Ano passado eu passei o Réveillon na Chapada, mas eu não vim para cá, não. Eu fiz Ibicoara, Mucugê e Lençóis. E aí eu tinha vindo aqui a primeira vez há 2 anos, rapaz, um caos para chegar, aquela costelinha de vaca, meu Deus do céu. Aí agora eles estão reformando, só que eles teve algum BO que foi embargado, eles estão retomando as obras agora. Mas está bem melhor do que a estrada original. Mesmo nem terminando, tá nem na metade de terminar, mas já tá bem melhor, porque eles bateram a terra, tá bem mais tranquilo de chegar. Nielson, tenho foto desde o rostinho diferente assim. Achei que era humor, mas agora entendi. Sistema nervoso autônomo, né? Exatamente. Perfeito, Nelson. Perfeita colocação. Exatamente. Disfunções de mobilidade vão alterar o sistema nervoso autônomo do paciente, vai alterar o sistema reticular de alarme, certo? E aí esse paciente pode ter essa cara de triste, essa cara de raiva. Depois que a gente trata, a gente vê que esse paciente interage melhor. Gente, quem vai querer interagir, quem vai querer brincar, quem vai querer se distrair, se tem alguma coisa irritando esse sistema nervoso o tempo todo? Disfunção de mobilidade causa isso. Esse bebê fica irritado. Por isso que a gente observa uma mudança geral depois do nosso atendimento. Não só corporal, em relação à mobilidade, mas em relação à interação desse paciente com o ambiente. É impressionante isso. A interação dele com a gente no nosso atendimento, de olhar no olho, de prestar atenção nos brinquedos, de olhar o ambiente, tentar explorar, certo? Por isso que eu falo que terapia manual ela é importantíssima até para paciente, por exemplo, que está em tratamento com questão de alteração de desenvolvimento motor. Porque influencia diretamente nesse paciente querer explorar o ambiente, gente. Por conta da limitação, mas também esse sistema nervoso alterado. Essa irritabilidade, sabe? Não quero. Estou aqui desconfortável, não quero fazer nada, quero ficar no meu canto. Tá? Mais ou menos isso. Certinho, gente? Beleza?
Então é isso, acho que eu falei tudo que eu queria falar com vocês. Karen já tá ali no 18º, nono sono. Simbora. Então é isso. Qualquer coisa, vão falando aí. Brigadão pela audiência. Abraço em todo mundo, tá? Beijo. Tchau, tchau.